Estamos caminhando para o final, hein? A obra missionária e a educação. Missões no grande século. Missões protestantes demoraram a acontecer. Primeiro sucesso, John Eliot, 1604 a 1690. David Brainerd, 1718 a 1757. Século XVIII, os Morávios. Século XIX, o grande século, né? Vem William Carey, 1761 a 1674, o pai das missões modernas. Espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Frase aí, né, de William Carey. Despertamentos e o grande século missionário. Era dos despertamentos, compreende os anos de 1600 a 1800. Grandes mudanças ocorreram na igreja ocidental, influenciadas pela reforma. Uma dependência maior de Deus abriu as portas para um grande movimento do espírito. Aí temos puritanismo, movimento da reforma cujo alvo era purificar a igreja inglesa, dando ao leigo uma maior participação na igreja. Surgiu no século XVII. Entre outros podemos citar John Bunyan, autor do livro O Peregrino, livro importantíssimo para a fé protestante, né? E criado aí, desenvolvido a partir dessa chamada missionária. E o pietismo, né? Que já vimos a influência dele na educação, origem na igreja luterana alemã. No fim do século XVII, o movimento queria reformar a tradição protestante, eliminar, né, esse excesso de dogmatismo que se desenvolveu ali, já acomodada. Influenciou grandes movimentos missionários, né, a missão de Halle, uma cooperação do governo da Dinamarca e o movimento pietista, 1705. Primeira missão europeia a enviar missionários para outros continentes, os Morávios, remanescentes de John Huss. Veja aí, né? John Huss, ele foi morto, né? Foi perseguido e foi morto, mas a obra dele não desapareceu na história, né? A obra dele, de fato, acrescentou para os grandes movimentos de reforma, né, com Lutero, e além disso, sua influência, né, pôde ser sentida muito tempo depois ainda com a influência dos Morávios, né, que de fato foram grupos que atuaram importantemente dentro dos movimentos missionários reformados, né? Então veja, encontraram asilo junto ao conde Zinzendorf, Saxônia, e fundaram em 1722 uma aldeia chamada Cabana do Senhor. Temos aí a questão da influência sentida ainda desde, né, da grande iniciativa de John Huss. A obra missionária e a educação. Veja só o que ele vai dizer aqui nesse artigo. Os missionários também concentraram seus esforços no campo da educação, com a acelerada abertura de escolas à sua chegada, como observa Emile G. Leonard. A Bíblia em língua indígena, livros didáticos e maletas de remédios são os 3 itens que não podiam faltar nas mãos dos missionários. De fato, a imprensa escrita, a igreja e o hospital, além da igreja, são marcas distintivas dos missionários protestantes desde o início. Ao traduzir, imprimir e divulgar a Bíblia, as sociedades missionárias incentivaram o registro por escrito de muitos novos idiomas. Então, muitas vezes os povos possuíam o idioma, mas não os textos, né? Não eram ágrafos, não formaram, não criaram uma escrita, né, para registrar esse idioma. E trabalho esse que muitas das vezes foi feito pelos missionários, que então adaptavam a língua, né, esse dialeto, ao sistema, né, de regras gramaticais, sistema de letras do idioma familiar deles, né? Então, com isso fornecia o texto, né, fornecia a gramática a este idioma. Isso aconteceu aqui em relação ao Tupi-Guarani, né? Então, os padres, eles adaptaram as palavras, né? Eles transliteraram as palavras do Tupi para as letras, a gramática portuguesa, ok? Veja só, conforme estávamos lendo aqui, livros didáticos, vamos retomar, vamos encontrar aqui onde eu parei. Veja só, ao traduzir, imprimir e divulgar a Bíblia, as sociedades missionárias incentivaram o registro por escrito de muitos novos idiomas, contribuindo para o estabelecimento de sua gramática e sintaxe. Em povos de oralidade prevalecente, essa mediação através da escrita seria o prelúdio de uma importante obra educativa escolar. Uma das grandes figuras missionárias protestantes, o pregador batista William Carey, 1761 a 1834, traduziu a Bíblia para o bengalês
e editou dicionários e gramáticas. Na época de sua morte, o campo missionário contava na Índia com inúmeras escolas para moços e para moças, fundada em 1824. A Sociedade de Missões Evangelísticas de Paris desenvolveria uma importante obra escolar, com destaque para o Lesoto, que é um país africano, que é um país sul-africano. A partir de 1903, Maurice Lenrad, primeiro missionário da Sociedade de Missões de Paris, a trabalhar na Nova Caledônia, que são ilhas que ficam no Pacífico. Abriria várias escolas no local, tornando-se em 1926 um etnólogo famoso entre as sociedades melanésias. Foi um missionário gaulês da Sociedade Missionária de Londres, que em 1820 abriria a primeira escola pública do idioma local de Madagascar, em Antananarivo, né? Temos aí África, uma ilha, uma grande ilha no leste africano, né? no Oceano Índico. No Tahiti, Thomas Arbose funda em 1865 a Sociedade para a Instrução Primária entre os protestantes do Protetorado. Um professor protestante na região de Montbéliard, Charles Vienneau, 1839 a 1903, trabalhando para a Missão de Paris, desenvolveu uma importante obra educativa em que buscaria promover a aprendizagem mútua. Aí a questão da aprendizagem mútua, que depois foi levada, né, para o território britânico. Na Exposição Universal de Paris, em 1889, a obra escolar de Papité seria recompensada com uma medalha de ouro pela apresentação do trabalho com os alunos. Charles Vienneau, partidário da laicização do ensino, receberia em 1903 o título de oficial de instrução pública. Outro exemplo bastante significativo do trabalho pedagógico missionário protestante pode ser encontrado no Oriente Próximo, onde as missões desenvolveriam escolas primárias, escolas normais para a formação de professores, ensino secundário e ensino superior, com a criação da Universidade de Beirute, veja aí, no Líbano. A atuação extraordinária dos missionários, né, ao longo do mundo, enfrentando grandes dificuldades, grandes desafios, mas de fato mudando a face do mundo, né, trazendo aí grande desenvolvimento para povos longínquos. E tudo isso desperto por uma chama missionária. É extraordinário, é maravilhoso. Em 1888 e 1866 em Beirute. Do Gerhard Institute para Ensino Técnico em 1890 e de um colégio protestante francês para moças. A presença protestante no Zaire, temos aí centro africano, né, também incluiu, a partir de 1878, o desenvolvimento de uma importante obra escolar, então, para todos os cantos do mundo, missionários que vão levando o evangelho, e também dentro, né, desse escopo, né, da comunicação do evangelho, a comunicação de conhecimento, o desenvolvimento de uma pedagogia, de uma instrução, de uma educação, as bases, lançamento das bases de uma educação local e o desenvolvimento de importantes sociedades, né, ao longo do mundo. E aí partimos para o final agora da nossa apresentação. O tempo já avançou bastante, né? Mas eu creio que foi importante porque é escasso, né, a apresentação, uma apresentação mais ampla aí da contribuição reformada dentro da educação no âmbito mundial. Veja só, partimos agora para a parte final. Protestantismo e educação no século XX. A valorização protestante da educação só se manifestou de modo especial no final do século XIX e início do século XX, com a criação e a expansão dos movimentos de juventude, com o escotismo na França unionista, as uniões cristãs de jovens, as associações cristãs de estudantes e as equipes unionistas luteranas. Buscava-se educar os jovens e prepará-los para assumir responsabilidades individuais, sociais e eclesiásticas, tornando-os adultos livres e autônomos. A questão da autonomia é bem acentuada, né? Então, temos aí desde o sacerdócio universal de cada cristão, e aí com isso o desenvolvimento de aptidões particulares, né? A capacitação pessoal e com isso a autonomia, né? Dessas pessoas que são capazes de tomar decisões, de fazer leituras, de desenvolver estudos e de comunicar conhecimentos
comunicar saberes, né, e construir algo importante. Como isso é maravilhoso, né? Capazes de julgar e agir nas mais delicadas situações e servir a seus semelhantes. Toda uma visão cristã do homem está implicada aqui, uma visão com base bíblica enfatizando o serviço ao próximo, a responsabilidade moral e a autonomia pessoal. Essa ênfase dupla do protestantismo sobre a crítica, né, do magistério e a responsabilidade individual contribuiu para a formação de personalidades com forte consciência de deveres e engajamento na sociedade e nas igrejas. Alguns estudantes exerceram e exercem sem ostentação altas funções profissionais, um modelo de alto funcionário público protestante francês. Inúmeros são os protestantes que, tendo participado dos movimentos de juventude, ocupam cargos de responsabilidade. Michel Rocard, primeiro-ministro da França de 1988 a 91, e Lionel Jospin, primeiro-ministro da França de 1997 a 2002, por exemplo, fizeram parte dos escotismos unionistas. Na França, a afinidade protestante com a educação também se manifesta na superpopulação religiosa da área. De acordo com uma estimativa dos anos de 1990, haveria 8% de professores protestantes no ensino superior, enquanto somente 2% de protestantes em todo o mundo. Veja aí, né, ressaltada a presença aí de professores protestantes aí no mundo universitário francês. Os movimentos protestantes de juventude contribuiriam para a formação de homens e mulheres que assumiriam responsabilidade não somente na sociedade, mas também na igreja. Uma pesquisa entre 1978 e 79, junto aos pastores da França, revelou que 49% tinham sido escoteiros unionistas e 67% tinham exercido uma ou outra responsabilidade em um movimento de juventude. Nossa obra Profession Pasteur, profissão pastor, muitos leigos com cargos na igreja também frequentaram movimentos de juventude. É o caso, por exemplo, no início dos anos de 1980, de 74% dos conselheiros suíços e 59% dos conselheiros presbiterais franceses. Com isso tudo, podemos medir a importância desses movimentos para a estruturação da liderança, leiga ou não, das igrejas protestantes. A valorização protestante da educação inclui numerosas iniciativas para a formação de leigos, instituições como as academias protestantes na Alemanha e diversos centros de estudos, Centro Protestante de Estudos em Genebra e outras cidades, Seminário de Cultura Teológica em Lausanne, integrado desde 2002 à formação CEDRES, Ateliê Ecumênico de Teologia de Genebra, Centros de Villemétrie e de Sommieres, Casa de Liebfraumberg, na França, se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial, justamente para que os cristãos engajados na vida ativa pudessem ampliar suas perspectivas teóricas e completar sua formação de modo interativo. A formação permanente de adultos passa a ser um item primordial, com a criação no pós-guerra de Centro Protestante de Estudos e Documentação em Paris, a serviço de indivíduos, igrejas e movimentos. Seu boletim intitulado hoje Libre Essence. Outros movimentos contribuíram diretamente para a formação de homens e mulheres no exercício de responsabilidades. Um belo exemplo é o movimento Jeunes Femmes, Jovens Mulheres, que, tendo surgido em 1946 entre os movimentos protestantes de juventude, tornou-se um movimento de educação permanente a serviço das mulheres. Defendendo a maternidade responsável, vários militantes desse movimento estruturaram a liderança e a membresia do movimento francês para o planejamento familiar, fundado em 1958. Leigos em número cada vez maior assistem a cursos, conferências de teologia para aprofundar sua formação religiosa ou melhor exercer seus ministérios. Assim, 31% dos conselheiros de igrejas protestantes suíças declararam ter completado algum tipo de formação teológica. Leituras, cursos, conferências possibilitaram uma presença social mais ampla da pesquisa bíblica e da teologia. Se o domínio de saberes teológicos contribuiu para restaurar certos magistérios no protestantismo, a educação teológica para todos contribuiu para neutralizar certos aspectos negativos, principalmente em uma época de maior difusão das referências e da relativa expansão teológica.
A questão da formação ecoa fortemente hoje com as inquietudes manifestadas em relação à incultura religiosa crescente de jovens e adultos. Na França, a Federação Protestante do Ensino se declarou favorável à introdução de aulas de cultura religiosa nas escolas públicas, estimando que, por serem distintas do catecismo, tais aulas seriam bastante compatíveis com a laicidade da escola. Na Suíça, a organização do ensino bíblico e, mais recentemente, do ensino interreligioso, romando nas escolas, cumpre também uma missão de formação diferente do catecismo das igrejas. O que está em jogo aqui é fundamental, principalmente para o protestantismo. Ao liberar os fiéis da tutela dos clérigos e convidá-los para uma leitura frequente da Bíblia, a reforma desejou educá-los espiritual e moralmente. Se fossem atestados a perda da cultura bíblica e o enfraquecimento da formação ética, todo o projeto educativo protestante se veria comprometido. Afinal, sob muitos aspectos, podemos afirmar que algo próprio do protestantismo é essa educação que, ao deixar uma marca indelével em indivíduos, mesmo afastados da igreja, faz com que continuem a viver o ethos que receberam. Então tem uma cultura geral sendo promovida, mesmo fora da questão do catecismo religioso, né? Da questão do ensino tipicamente voltado para a fé, para a espiritualidade, mas há pelo menos todo um caldo cultural religioso protestante, não somente protestante, mas interreligioso, né? E aí temos uma teologia de fronteira, que é promovido, né, através desses cursos diversos, através dessa promoção do ensino, essa facilitação do acesso à informação teológica, né, e que promove então que as pessoas tenham pelo menos esta base, né? Então elas, mesmo que afastadas de uma vida religiosa mais ativa, elas estão nesse ethos, né, essa questão desse viver, né, essas práticas, essa tradição, né, essa base, essa estrutura, né, que recebem e que comunicam então no seu seio familiar, né, no seu meio de atuação. Então é interessante observar, né, como isso se popularizou e como isso é importante, como isso é destacado, né, dentro dessas nações europeias. É isso que, sem dúvida, incentiva as igrejas protestantes a renovar suas práticas de discipulado e a desenvolver uma verdadeira política de formação dos fiéis. Nos dois eixos privilegiados pela Igreja Reformada da França, a partir de 92, a educação ocupa um amplo espaço. Além de coordenação chamada Testemunhar Servir, há a Educar Formar, que declara entre seus objetivos aprofundar os conhecimentos bíblicos, teológicos e humanos dos leigos, adultos e jovens, dos pastores. Fiel à recusa protestante quanto à distinção entre fé explícita e fé implícita, tal projeto educativo rejeita o desenvolvimento de uma igreja com duas velocidades e persegue contra ventos e tempestades o ambicioso alvo de uma igreja que reúne membros instruídos e solidários. Formar pessoas é responsabilidade tanto da igreja quanto da sociedade. Esse é o objetivo claramente afirmado do protestantismo. Se o protestantismo educa e se identifica em sua própria essência com o ideal educativo, suas dificuldades e seus limites contemporâneos são os mesmos de qualquer outro projeto educativo. O poder da mídia, a cultura da imagem e do sensível, o fim das estruturas pedagógicas com limites, a erosão da autoridade dos professores, tudo isso provoca desordem nessa religião-escola, ou escola-religião, que é o protestantismo, tanto no interior do mundo protestante, quanto no exterior. De um lado, isso se deve ao fato de que, em um protestantismo que busca inteligência e exibe saberes, levantam-se hoje a efervescência emocional do pentecostalismo em meio a pastores que são pregadores doutores, ensinando e educando para a responsabilidade individual. Surgem os animadores terapeutas que tocam o coração e valorizam o calor coletivo. De outro, há o fato de que o protestantismo, assim como as demais confissões cristãs, é confrontado com o terrível desafio de transmitir sua herança em uma conjuntura sociocultural em que os canais de socialização se enfraqueceram. É com dificuldade que os mecanismos de reprodução de identidade coletivas funcionam no mundo contemporâneo, que se caracteriza pelo enfraquecimento dos contornos oferecidos pelos movimentos de juventude, pela incerteza presente na geração dos pais,
pelo peso da cultura jovem que valoriza a autonomia do sujeito e só se identifica com uma religião específica, com reservas e por demais transformações que fragilizam os processos de transmissão. Aí temos, né, a problemática da atualidade e este pentecostalismo, conforme indicado aqui, primeiro, muito voltado a uma questão sensitiva, a uma questão, como ele coloca aqui, terapêutica, né, muito mais voltada para uma mensagem de autoajuda, vamos colocar assim, mas que de fato hoje se diferencia com um protestantismo histórico que também está engajado numa questão educacional muito séria, tá ok? E um neopentecostalismo que agora está, infelizmente, ainda relegado a essas atitudes muito mais, vamos dizer assim, de empolgação do que de educação, muito mais de agitação do que de instrução, né? Mas, de fato, temos que promover esta cultura, temos que promover esta ação, essa iniciativa no sentido de consolidar a educação e fortalecer as pessoas por meio do ensino. E o pentecostalismo tem que estar envolvido plenamente nesse processo, né? Como todo esse movimento reformado histórico, tá ok? Caminhando para o final, Oliver Gallard, sociólogo da juventude, identifica uma transformação dos modos de socialização que assiste ao declínio de um modelo de identificação e de transmissão em prol de um modelo de experimentação. E como ele falou aqui acerca da erosão, né, da autoridade dos professores, da instituição da educação, é necessário um resgate, né? Então é interessante nós irmos às bases aqui e ver toda a grandeza desse movimento para termos também o interesse pelo resgate, né, dessa grande tradição e dessa grande força que é a educação, o meio protestante, o meio reformado e o incentivo e o pioneirismo, né, que teve em relação à educação, os movimentos missionários e os grandes pedagogos que se levantaram aí dentro do meio reformado, sempre com o objetivo de atender ao próximo, sempre com o objetivo de servir a Deus e ao próximo. Se o protestantismo, mais que as demais religiões, é uma educação, vê-se diretamente atingido por essa mudança sociocultural que tende a questionar a educação como transmissão. O protestantismo tem sido pioneiro na área da educação, um vetor de inovações pedagógicas que se expandiram rapidamente na sociedade global. Podemos indagar se essa função inovadora já cumpriu seu papel ou se ainda há mais criações por vir. A questão é complexa e ultrapassa até mesmo o campo da educação. Afinal, se o protestantismo nutriu uma incontestável afinidade com a educação e muito contribuiu para a modernidade pedagógica, foi porque seu desenvolvimento está estreitamente ligado ao surgimento do mundo moderno, sobretudo a afirmação do indivíduo, o mundo moderno concebido como um projeto educativo e civilizador. Encontra-se hoje abalado em seus próprios ideais. O protestantismo também não está isento disso e precisa reagir no sentido de conquistar, né, de afirmar o seu espaço, primeiro como promotor de todas essas bases que constituem essa grandiosidade do mundo ocidental, mas também como alguém que pode reconduzir isso para os seus eixos, porque vemos hoje uma destruição desse processo educativo. Nesse mapa que temos aqui podemos observar, né, a grande expansão aí da influência protestante, da influência reformada na educação. A educação religiosa reformada protestante é parte do humanismo da Renascença, né? Temos as ramificações, diferença entre reforma e humanismo, semelhanças entre reforma e humanismo. Reforma, caráter ético, religioso, social, popular, inspiração na Bíblia, origem da educação pública. Olha aqui a origem da educação pública, tá ok? Aí, humanismo, caráter intelectual e estético aristocrático da minoria, inspiração dos clássicos greco-romanos. Não houve ensino geral organizado. Então, a questão do humanismo que é tão louvada hoje, né? Só que veja onde está a educação pública, na iniciativa reformada. Isso precisa ser ressaltado hoje, tá ok? Então a educação tem saído dos trilhos, eis aqui quem pode trazer de volta, né? A influência reformada. Então a igreja tem que tomar seu espaço, tem que afirmar seu espaço na sociedade. Semelhanças entre reforma e humanismo, personalidade autônoma, individualidade livre de coação externa, sentido crítico ante os dogmas
inspiração na vida espiritual no homem e não em doutrinas. Veja só, características que unem, né, humanismo e reforma. Agora nessa vertente aqui, importante, educação humanista, livre, espontânea, reforma, severa e rigorosa. Então, em alguns momentos trabalharam junto e em outros, né, se dividem e assumem características diferentes. Para a leitura da Bíblia, a reforma interessou-se pelo ensino popular, emprego de idiomas vernáculos, colocar a Bíblia na tradução, né, da Bíblia para as linguagens dos povos, né, dos países, né, o vernáculo, a língua materna dos povos. Então isso aqui mudou a face do mundo, tá ok? Agora nessa vertente aqui, educação religiosa anglicana. Razões religiosas e políticas. Havia um antagonismo entre os reis e Igreja de Roma, Igreja Nacional própria. Então surge o anglicanismo, né, com o racha, né, entre o rei e o Papa, né? O Papa não autorizou seu divórcio, então desse racha a Igreja da Inglaterra então torna-se Igreja Anglicana. Houve uma exclusão das escolas das catedrais monásticas por outras reformadas com espírito humanista. E aí o humanismo vai influenciar aqui o mundo britânico. Não aceitação de mestres e alunos que não seguissem a Igreja Anglicana. Educadores ingleses Roger Ascham e Richard Mulcaster. Emprego da língua materna, né, do inglês. Leis dos pobres, asilos e oficinas para pobres. A iniciativa, né, social, iniciativa social da igreja. Para essa vertente aqui, educação religiosa luterana. Alemanha, século XV, Lutero, né, Martinho Lutero, grande nome da reforma. Lutero, principal reformador, 95 teses sobre justificação pela fé, tradução da Bíblia para o alemão. E dizem, inclusive, que a tradução da Bíblia de Lutero para o alemão é também o surgimento da língua alemã como língua, vamos dizer assim, não que ele inventou a língua alemã, ok? Mas que ele promoveu um desenvolvimento, uma popularização, um fortalecimento do idioma alemão por meio dessa iniciativa. Aí vemos aqui essas ramificações. Primeira e mais importante consequência na educação, formação da educação pública, reação contra a educação eclesiástica da época, também possuía caráter religioso. Outra aqui, Lutero luta pela escola pública e que estas sejam mantidas pelas autoridades públicas. Olha a iniciativa aqui, ó, a educação pública onde está. Ao terminar o século XVI, a educação pública se apresentava desta maneira. Primeiro, escolas primárias para aldeias com ensino elementar na língua alemã, caráter religioso. Segundo, escolas secundárias para a burguesia, caráter humanista e religioso, preparação para cargos religiosos ou profissões liberais. Terceiro, escolas superiores ou universidades com espírito da religião reformada. Temos aqui a base, ó, a estrutura do grande Estado alemão, o desenvolvimento dessa grande nação. Aqui temos a educação religiosa calvinista, Calvino, Suíça. Principais características da educação calvinista, veja. Acentuação do elemento leigo na educação, preparação para a república, a sociedade, tanto quanto para a igreja, insistência na virtude, no conhecimento, educação essencial para a liberdade de consciência, amplo sistema de educação elementar, pobres e ricos, conhecimento das escrituras, organização representativa para unificar e sustentar a educação, sacrifício pela educação, inspeção de professores e estudantes, uso da língua materna, espírito de investigação. Características que fizeram da Suíça o país desenvolvido que é na atualidade, tá ok? Se reconhece ou não é outra coisa, mas está aqui as bases para esse desenvolvimento, como reconhece Max Weber. Do ponto de vista educacional, este movimento foi mais eficiente que o luterano. Então, Calvino estruturou de uma forma mais eficiente, né, essa característica, né, da reforma dentro do mundo suíço, né, dentro do ambiente suíço. Temos aqui um quadro geral, né, da educação religiosa reformada, suas ramificações, né, como influenciaram e como tem sido importante até hoje e como inclusive precisa reafirmar a sua importância e afirmar o seu lugar dentro de um processo de reerguimento, né, da educação, do valor do professor e do valor do ser humano como aquele que tem que ser alcançado pela educação para ser cada vez mais aperfeiçoado, estar em contato com a palavra de Deus e assim poder viver conforme a sua vontade. Então temos aqui esta abordagem ampla, essa aula extensa, né, acerca
influência protestante na educação, influência reformada na educação, mas acredito que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Se você gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Depois vamos seguir falando sobre filosofia da